Você já prometeu para você mesmo que dessa vez ia ser diferente? Dessa vez você ia manter a rotina, dessa vez você ia tomar o remédio direito, dessa vez você ia dormir no horário, fazer exercício, comer melhor. E foi, por 3 dias, talvez uma semana, e então o chão sumiu debaixo dos seus pés. A energia foi embora, ou veio demais e você virou o balde inteiro. E voltou o pensamento que é mais cruel de todos: eu não consigo, eu nunca consigo, eu sou o problema. Se isso bateu em você, fica aqui, porque hoje a gente vai destruir essa mentira de vez. Eu sou a Thay, psicóloga especialista em transtorno de humor e também sou bipolar tipo 1. Esse é o segundo episódio do Manual da Estabilidade, o podcast onde a terapia cognitivo-comportamental e o transtorno bipolar se encontram. E hoje o tema é um dos que mais me toca profissionalmente e pessoalmente, porque é sobre algo que todo mundo com transtorno de humor já viveu: a falha em série, a tentativa que não gruda, o começo que nunca vira rotina. Mas antes de tudo, se você ainda não segue o podcast, se inscreve no canal, segue no Spotify ou no YouTube, onde você estiver, porque esse conteúdo é semanal e você vai querer cada episódio na sua fila. Mas antes eu preciso te contar sobre a história da Lúcia. A Lúcia, ela tem transtorno bipolar tipo 2. Toma medicação, tem psicóloga, faz o que é mandado, ou tenta. Em janeiro, ela acorda depois de uns dias ruins, decide que vai mudar. Compra um caderninho de hábitos, pesquisa a melhor rotina de sono, faz um planejamento lindo de domingo à noite. Segunda-feira, ela acorda às 6 da manhã, toma o remédio, bebe água, faz 15 minutos de caminhada. Na terça-feira, ela consegue repetir. Na quarta-feira, ela dormiu mal, forçou, conseguiu fazer. Na quinta-feira, o cansaço bateu fundo, não levantou no horário, pulou a caminhada. Tudo bem, amanhã eu compenso. Sexta, o plano já havia desmoronado. Sábado, virou o balde. Ficou acordada até às 3 da manhã, comeu mal, ficou irritada com todo mundo. E aí veio a pergunta que devasta: o que há de errado comigo? Olha, essa pergunta é o inimigo número 1 da estabilidade, porque ela parte de uma premissa que é uma mentira clínica, que o problema é você. O problema não é você. O problema é que ninguém explicou para você em que estágio você estava quando tentou mudar. E tentar mudar no estágio errado, sem a ferramenta certa, é como tentar arrombar uma porta com uma colher de chá. Não é fraqueza, é ferramenta errada. Me conta aqui nos comentários quantas vezes você já começou um hábito e não manteve. Quantas segundas-feiras vocês foram o dia zero de vocês, da vida de vocês. Eu quero saber que você está aqui. Comenta aí, por favor. Existe um modelo na psicologia chamado modelo transteórico da mudança, criado pelos pesquisadores Prochaska e Di Clemente. Eles estudaram como as pessoas realmente mudam, não como a gente acha que elas mudam, e descobriram uma coisa simples, mas poderosa: mudança não é um botão, é um mapa, e esse mapa tem estágios. São 5 estágios, e eu vou te contar cada um deles com a lente do transtorno bipolar, porque a doença muda tudo, e vocês vão ver. Vamos começar com o primeiro estágio, o estágio da pré-contemplação. Aqui a pessoa ainda não reconhece que tem um problema a resolver, ou reconhece no papel, mas não sente que é dela. No contexto do transtorno bipolar, é o paciente que está em mania e acha que está ótimo, ou o paciente que leva anos sendo tratado para a depressão unipolar sem o diagnóstico correto, como eu fiquei por anos, tendo o diagnóstico incorreto. Ou ainda, o paciente que sabe que tem transtorno bipolar, mas acha que com força de vontade resolve tudo. Nesse estágio, a intervenção mais eficaz não é a ação, é a psicoeducação. E o que é a psicoeducação? Psicoeducação nada mais é do que você aprender sobre algo.
É criar uma consciência sobre aquele assunto. É entender que aquilo que você vive tem nome, tem biologia e tem mecanismo. É o que a gente faz quando o paciente recebe o diagnóstico de transtorno bipolar na clínica. Ele não sai de lá sem saber nada, sem entender nada da doença. Ele sai de lá com clareza sobre todos os aspectos do transtorno bipolar, que é uma doença crônica, que não tem cura, mas tem tratamento, que o tratamento é a medicação juntamente com a mudança dos hábitos de vida, junto com a terapia. Então, isso é psicoeducar. Isso é explicar para a pessoa sobre um assunto que ela ainda não tenha clareza. E muitas vezes aqui na pré-contemplação, a gente sabe que tem um problema, mas a gente ainda não tem consciência daquele problema. Então, quando tem essa psicoeducação que cria consciência daquilo, que a gente entende, né, que precisa mudar. Foi o que aconteceu comigo quando eu descobri a doença e eu descobri que eu precisava dormir cedo, né? Eu tinha um problema, que era dormir tarde, mas eu não queria entender daquele problema. Eu queria fingir que aquilo não existia. Foi quando meu psicólogo da época me explicou sobre a função de dormir cedo dentro da saúde mental, né? Eu já sabia, eu orientava meus pacientes com isso. Mas quando o problema é com a gente, né? Parece que a gente tapa os olhos. Então, eu tinha um problema, mas eu não tinha consciência daquele problema. Então, eu estava na fase de pré-contemplação. Eu ainda não conseguia me mover relacionado à mudança de horário de dormir, a questão do sono. Eu ainda não conseguia fazer nenhuma ação, tá? Então, eu fiquei ali nessa parte da contemplação, da pré-contemplação. E aí, aqui na pré-contemplação, quando a gente empurra uma ação nesse estágio, é receita para falhar. Quando você manda o paciente, no meu caso, começar a dormir mais cedo, eu não vou conseguir, porque eu ainda estou na pré-contemplação, eu ainda não vi aquilo como um problema, tá? Então, observem aí vocês qual mudança que vocês estão na fase da pré-contemplação. Você tem um problema, você talvez sabe desse problema, mas ainda não consegue ir para a ação. Vamos um passo de cada vez, tá? E aí, chegando no estágio 2, que é o estágio da contemplação, aqui eu já sei que eu preciso mudar. Então, a pessoa já enxergou o problema, ela já entende que algo precisa mudar, mas ainda tá no balanço. Os prós e os contras estão brigando o tempo todo, né? E aí, trazendo aqui pro meu exemplo do sono, eu ficava pensando, se eu dormir mais tarde, eu tenho mais tempo, e aí eu vou conseguir fazer mais coisas, vou ser mais produtiva. Então, eu só via pontos positivos, né? Eu não via os pontos negativos de que se eu dormia mais tarde, eu acordava mais tarde, eu ficava mais cansada, eu não aproveitava o meu dia todo, eu não conseguia fazer todas as coisas que eu tinha para fazer. Então, ficava nessa briga, tá? E aqui é aquele momento que o paciente diz: eu sei que eu preciso dormir mais cedo, mas eu sou muito produtiva à noite. Quem nunca falou isso, né? Eu sei que muita gente fala isso, muita gente acha que é produtiva à noite, que é noturno e por aí vai, né? Então, a gente chega nesse ponto, tem sempre um mas, né? Eu sei que eu preciso manter o horário de acordar fixo, mas eu trabalho de turno e é impossível. O mas é o marcador clínico desse estágio de contemplação. No transtorno bipolar, esse estágio é especialmente traiçoeiro porque a apatia da fase depressiva congela a pessoa aqui. Ela vê o problema, ela até consegue listar as soluções, mas o circuito de recompensa está offline e sem dopamina não tem motor para sair do lugar. Então aqui a ferramenta é a análise de ambivalência, entender o que trava, o que assusta, o que o paciente vai perder se mudar e o que ele vai ganhar. Então, a gente trabalha isso. Então,
O que foi feito para eu conseguir dormir mais cedo foi que eu entendi que se eu dormisse mais cedo, eu ia ter um sono reparador, eu ia dormir as 8 horas necessárias, eu ia acordar cedo, ia conseguir fazer todas as minhas atividades do dia seguinte, sem me cansar, com tranquilidade, com calma, ia trabalhar, ia chegar em casa à noite, ia conseguir fazer as coisas em casa ainda e dormir cedo ainda no outro dia. Então era um ciclo que eu ia conseguir ser bem produtiva e ter só resultado positivo. Então eu consegui perceber isso, ver as mudanças, né, que ia me ajudar e conseguir destravar isso. Agora, o terceiro estágio é a preparação. É quando a gente pega, né, o caderninho de hábitos da Lúcia. Então, a pessoa que ela já decidiu, ela tá querendo, ela tá se preparando para agir. Geralmente com início planejado para o próximo mês, próxima segunda, próxima semana. É um estágio perigoso no transtorno bipolar por uma razão que poucos falam. Se o paciente está em início de hipomania, ele entra nesse estágio com uma energia que parece motivação genuína, mas não é. É o relógio biológico acelerando. O plano fica grandioso, ambicioso demais, incompatível com a vida real que vai existir quando o hormônio normalizar, tá? Quando a hipomania passa, o plano desmorona e a culpa aparece. Então aqui a intervenção é calibrar o plano, torná-lo à prova de episódio, funcionar bem no pior dia, não só no melhor. Então pensar, se eu estiver depressiva, o que eu consigo fazer? Aí eu consigo caminhar 10 minutos. Então a gente vai calibrar o plano para caminhar 10 minutos e não correr 5 quilômetros, entende? Sempre pensando no pior cenário. E o próximo estágio é a ação. Aqui a pessoa já começou, ela está executando, ela está vivendo a mudança na prática, mas ainda de forma instável. A pesquisa mostra que esse estágio dura em média 6 meses. No transtorno bipolar, esse é o estágio onde a ativação comportamental entra com tudo. A ação vem antes da emoção. A gente não espera a vontade aparecer, a gente agenda a ação como se fosse um remédio e executa, apesar da falta de vontade. A regra dos 5 minutos é daqui. Coloca o tênis e saia pela porta. Só 5 minutos. A missão é cumprida. Então, eu tive um momento de mudança quando eu precisei trocar de academia, porque a academia que eu ia, eu não estava muito satisfeita. E Bárbara estava indo em outra academia. Então, Bárbara é minha esposa. Então, eu não estava indo na academia, eu tive a ideia, eu tive a ação de mudar para academia dela. E falei, já que ela tá indo, eu vou com ela, né? Eu incentivo ela, ela me incentiva. E aí eu troquei de academia. Só que aconteceu, chegou lá no horário da noite, era muito cheio. Fui no horário da manhã, era muito cheio. Eu odeio academia cheia. Fiz o teste no horário de almoço. É o horário que eu tenho vago, 2 horas vagas. E só que eu tinha um problema, eu tinha que fazer maquiagem e arrumar o cabelo. Todo dia. 2 vezes por dia. Esse seria o preço. E eu aceitei o preço e fiz essa mudança. Então, eu entrei no estágio 4 aí da ação. Eu me movi para poder trocar de academia. E no horário de almoço foi onde deu mais certo. Eu consegui ir muito mais vezes do que nos outros horários. Claro, com o incentivo da minha esposa. Foi muito mais fácil, tá? E agora a gente tá no estágio 5, que é o estágio da manutenção, que é quando o hábito já foi incorporado. Então, ir para academia no horário do almoço já é um hábito incorporado. Eu termino de atender, eu já troco de roupa, já fico esperando ela chegar da faculdade para a gente ir para academia. Então, assim, o hábito já foi incorporado. É um comportamento padrão. Mas aqui ainda exige uma atenção, tá? Porque ainda exige risco de recaída. O que é recaída? É deixar de fazer, é deixar de ir, tá?
No transtorno bipolar, esse estágio nunca significa piloto automático, significa cogestão ativa, significa usar o diário de blindagem, monitorar as âncoras, leituras dos sinais de alerta. Então a gente fica atento o tempo todo, tá? E existe um sexto estágio que o modelo original inclui, que é a recaída, que não é o fracasso, isso que eu falei, é um dado clínico, é informação. É o que nos permite ajustar o plano. Então, às vezes vai acontecer de eu ficar uma semana, igual aconteceu, eu faço treino de corrida, e aí aconteceu de eu viajar, fazer um bate-volta de 300 km ida, 300 km volta, e eu fiquei extremamente cansada e não consegui fazer meu treino de corrida. Então, eu fiquei uma semana sem fazer o treino de corrida. Eu tive uma recaída ali, mas já vou voltar, né? Então, hoje já vou me preparar para fazer o treino da semana. Então, é importante que a gente tenha isso muito claro na nossa mente, tá? Que a recaída não é um fracasso. Pode acontecer por diversos motivos, mas é importante que a gente recomece, que a gente não deixe aquela recaída ali e deixe por isso mesmo, tá? Agora que você entendeu o mapa, eu preciso te dizer algo importante. O bipolar não falha mais do que as outras pessoas, porque é mais fraco. Então, vamos tirar essa ideia da cabeça que, eu tenho bipolaridade, eu sou mais fraca, eu sou mais sensível, eu sou... Não, isso não é porque você tem transtorno bipolar, tá? A gente falha mais porque tem 2 sabotadores neurobiológicos que interferem em cada estágio desse mapa. O primeiro sabotador é o circuito de recompensa offline. Na fase depressiva, o seu sistema de dopamina ele está hipoativo. Isso significa que quando você age, quando você vai à academia, quando você prepara a refeição, quando você mantém o horário de dormir, o seu cérebro não libera a recompensa que deveria. Você faz esforço e não sente nada, né? O cérebro aprende que esse esforço não vale nada. Então a gente não tem uma recompensa, um sistema de recompensa que faz a gente se sentir bem, né? Não tem. E assim o hábito não gruda, fica mais difícil. Então não é falta de disciplina, é o sistema de recompensa quimicamente sabotado, tá? O segundo sabotador é o circuito de impulso caótico. Que na hipomania, o problema é o oposto. Aí você tem energia demais, e energia demais que é grandiosidade, não constância. Então você não quer caminhar 30 minutos por dia, você quer correr uma maratona amanhã, sem treinar. Então, você não quer começar um hábito novo, você quer mudar tudo ao mesmo tempo. Então, é aquelas tomadas de decisões, se você chega na academia, você quer pegar 30 quilos de cada lado, sendo que antes você pegava 5, né? Você quer correr na velocidade 9 da esteira e quer correr 20 quilômetros ali na esteira. Então, são coisas muito imediatistas, tá? E mudanças muito rápidas. Então, aqui na hipomania, a pessoa ela faz um plano de 47 mudanças para começar na segunda-feira. E quando o humor normaliza, e ele normaliza, o plano é impossível de sustentar. E a culpa volta, a pessoa se sente mal, se sente frustrada porque não deu conta, porque não vai conseguir, porque criou esse plano gigantesco. E eu me coloco aqui também. Em 2022, quando eu estava no fundo do poço da depressão, imobilizada no quarto, sem conseguir levantar nem para beber água, eu sabia de tudo isso. Eu era especialista e ainda assim não conseguia. Sabe por quê? Porque eu estava tentando usar força de vontade em um estágio que precisava de intervenção neurobiológica. Eu estava tentando fazer ação em um estágio de contemplação profunda. A Bárbara teve que cancelar a minha semana inteira de atendimento. Eu precisava de ajuste de medicação primeiro e depois lentamente o ritmo. Então é o que eu tento explicar. Se a gente pular as etapas da mudança, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Você consegue se reconhecer em alguns desses estágios agora? Em qual você está hoje? Me conta aqui. Né? Vamos fazer uma análise de acordo com as mudanças que você precisa fazer. Qual é o estágio que você está, né? Qual que você se encontra hoje? Comenta aqui pra mim.
E agora que você entendeu os estágios, você se identificou, e agora, né? Aqui está o que fazer com essas informações. Então, o primeiro passo é o diagnóstico de estágio. Antes de qualquer mudança, antes de comprar o caderninho, antes de montar o plano, faça uma pergunta honesta. Em que estágio eu estou hoje? Não onde você acha que deveria estar, onde você realmente está. Se você ainda tem ambivalência, se o mais aparece toda vez que você pensa em mudar, você está na contemplação. E a intervenção certa não é a ação, é conversa, é entender a ambivalência, é trabalhar isso na terapia com o profissional que te acompanha. Se você está na preparação e o plano ficou grande demais, corte pela metade. Depois corte de novo. O primeiro hábito precisa funcionar no seu pior dia de depressão, não no seu melhor dia de hipomania. Então, aqui na preparação, a gente pode fazer o que eu fiz quando eu precisei começar a fazer a corrida, né? Eu comecei em 2024 a fazer corrida de rua, vi que era legal, que era gostoso. Comprei uma planilha de treino para eu treinar sozinha. Não deu certo, eu não consegui colocar em prática. E aí eu pensei, eu preciso de algo mais tranquilo, mais de perto. E aí esse ano eu decidi contratar assessoria para me acompanhar. E com a assessoria eu estou conseguindo fazer todos os treinos direitinho, porque eles montam o treino de acordo com o que eu dou conta, de acordo com o meu resultado no primeiro dia que eu fiz o teste lá com eles. Então, eles sabem quanto que eu consigo correr, qual que é a minha velocidade. Então, eu não tenho frustrações, porque não é um treino acima do que eu dou conta, né? Então, é um treino que eu consigo fazer. É um treino curto, pequeno. Então, se você fez um plano grande demais, diminua, corte pela metade, tire metade das coisas, tá? E aí, corta de novo depois. Então, tem 10 tarefas, eu vou cortar para 5 e depois eu vou cortar para 2. E vou pegar essas 2 e vou fazer funcionar no meu pior dia de depressão. Então, no meu pior dia de depressão, eu consigo fazer meu treino de corrida, porque são corridas curtas, são corridas na velocidade que eu já corro, né? Então é super tranquilo para mim. Então a gente precisa criar isso, tá? Um exemplo para dormir, né? Eu falei aqui da minha rotina de dormir, que foi muito difícil. Eu tomava remédio para dormir, tinha um horário para dormir. Tirei o remédio, a médica tirou o remédio e eu continuei dormindo sem o remédio no horário estipulado. Porém, eu tinha metas para fazer, eu tinha coisas para fazer para eu conseguir dormir. Então, eu não simplesmente deitava e dormia. Eu comecei a fazer a higiene do sono e comecei fazendo dentro do que era possível para mim. Eu lia 2 páginas do livro. Nossa, Thay, mas 2 páginas não é nada. Para mim era muita coisa naquela época, tá? Então, às vezes você pensa assim: nossa, eu tenho que fazer higiene do sono, eu tenho que ler 10 páginas. Não, você tem que ler 2 páginas, 3 páginas, né? Quantas páginas você conseguir ler na depressão? Então, eu lia 2 páginas do livro. E aí eu comecei a ouvir o aplicativo Audible, que é de livros, né, audiobook. E aí comecei a ouvir junto os livros para poder dormir. E foi me ajudando também a sair do celular e criar uma rotina de sono. Então o Audible me ajudou também nessa rotina. Então hoje eu uso os dois, né? Eu leio, ouço Audible, ouço música, coloco música para tocar, músicas instrumentais, calmas para poder dormir. E consigo fazer isso até no meu pior dia depressivo. Hoje eu não leio só 2 páginas, eu leio muito mais. Mas se eu entrar em depressão, eu consigo ler 2 páginas, que era a minha meta. Entende como que a gente vai fazendo? Esse é o passo 1, tá? O diagnóstico de estágio. A gente fazer o diagnóstico do estágio que a gente tá. A gente descobrir qual que é o estágio que a gente tá.
Agora o passo 2. Qual que é a melhor versão desse hábito que ainda é válida? Então, não é ir à academia, mas colocar o tênis e sair pela porta. Não dormir às 22 horas, mas apagar as luzes fortes às 21h30. Não comer perfeitamente, mas comer uma refeição de verdade por dia. Essas são doses mínimas viáveis, né? Então aqui eu tenho a minha dose mínima do dia, que quando dá 21h30 eu vou para a cama. A expectativa é que eu durma às 22 horas, às vezes 22h30, mas não passa disso, né? Mas 21h30 é a hora de ir para a cama. Se eu coloco que 22 horas é hora de dormir, eu posso começar a ficar ansiosa antes mesmo de chegar às 22 horas, porque eu vou ficar olhando pro relógio o tempo todo, pensando que vai dar 22 horas eu tenho que dormir, eu não tô com sono, e se eu não dormir, se eu não conseguir dormir, o que vai acontecer? E aí eu não vou dormir direito, eu vou acordar cansada no outro dia. Então essas coisas podem acontecer, tá? Então a gente coloca uma meta viável, que é apagar as luzes fortes, ir para a cama tal horário, determinado horário, já vale muito a pena, tá? A dose mínima viável é o que resiste ao episódio, tá? É o que gruda na biologia, então é o que você consegue fazer mesmo depressivo, tá? O passo 3 é a âncora de ritmo. Então, se você tem transtorno bipolar, antes de qualquer hábito, você precisa de uma âncora. E a âncora mais poderosa é a hora de acordar. Não é a hora de dormir, é a hora de acordar. Todo dia, no mesmo horário, incluindo sábado, domingo e feriado, com ou sem energia, tá? Com essa âncora no lugar, todos os outros hábitos têm um chão para pousar. Então a gente precisa pegar essa âncora e colocar em prática todos os dias. Com a hora de acordar em dia, no horário certo, você consegue dormir e ajustar o horário de dormir também, tá? Então isso acontece muito naturalmente, ok? Então, quando eu comecei a dormir, né, mais cedo, para poder acordar no outro dia mais cedo para ir para academia, na época eu ia na academia 7 horas, porque de lá eu ia trabalhar, né? Eu acordava 6h30 todo dia, né? Teve época de eu ir pra academia 6 horas, então eu acordava 5h40. Então, eu regulava o meu ritmo, né? Dessa forma, com o horário de acordar. Então, eu acordava mais cedo, dormia mais cedo. Acordo mais tarde, durmo um pouco mais tarde. E assim a gente vai regulando, tá? O passo 4, tratar a recaída como dado, não como derrota. E aqui vocês vão entender o que é recaída, né? Quando você falhar, e vai falhar, porque isso é parte do processo clínico, é parte do mapa, a pergunta não é o que há de errado comigo. A pergunta correta é em que estágio eu estava quando eu falhei. O que o dado me diz? Se você faltou 3 dias no exercício e o sono desregulou junto, isso é um dado. Talvez você tenha pulado de ação para recaída porque a âncora do sono não estava no lugar ainda, tá? Então a gente vai avaliar o que aconteceu, o que falhou, em qual estágio que eu estava que não deu certo. Não necessariamente eu tenha errado, tá? Você para de adivinhar e começa a diagnosticar. Não ficar pensando, nossa, o que pode ter acontecido? Por que será que eu errei? Será por que eu não consegui? Não, olha, deu errado porque o sono desregulou por causa disso, por causa daquilo. E assim a gente vai diagnosticando, né, o que aconteceu, o que falhou, por que falhou. E se você chegou até aqui, eu quero te contar uma coisa. Tudo que a gente falou hoje, os estágios, as doses mínimas, as âncoras, o diário de blindagem, faz parte de um protocolo que eu desenvolvi e que está no meu curso Vencendo a Depressão com Ativação Comportamental e Hábitos Blindados. São 12 semanas com protocolo estruturado para transtorno depressivo maior e transtorno bipolar, para te ajudar literalmente a vencer a depressão e construir a blindagem de hábitos que resiste aos episódios. Não é mais um curso de hábitos, é uma prescrição clínica para a sua biologia específica, com dose certa para depressão, dose certa para transtorno bipolar, sem confundir as duas coisas. Sem dano iatrogênico. Se você quer saber mais, me manda uma mensagem ou comenta aqui. Quero saber do curso.
que eu te passo todos os detalhes diretamente. Então, gente, deixa eu resumir aqui o que a gente construiu hoje. Você não é o problema, você nunca foi o problema. O problema era que ninguém te entregou o mapa antes de pedir para fazer a caminhada. A mudança tem estágios e cada estágio tem uma intervenção diferente. Tentar a ação no estágio errado não é falta de disciplina, é ferramenta errada, momento errado. E no bipolar, com o circuito de recompensa sabotado e o relógio biológico hipersensível, isso fica ainda mais crítico. Agora você tem um mapa. E se você tem um mapa, você consegue se localizar. E se você consegue se localizar, você consegue dar o próximo passo certo. Não o próximo passo grande, o próximo passo certo. Se esse episódio te ajudou, compartilhe com alguém que também vive esse ciclo, que pode ser que o que você ouviu aqui hoje seja exatamente o que essa pessoa precisa. Nos vemos no próximo episódio do Manual da Estabilidade. Eu sou a Thay, cuida de você.